Fala, Fenômeno Azul! Boa tarde, galera. Tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez aí, tá? Canal do Nacional deles, Clube do Remo. A maioria aqui já me conhece, mas para quem não conhece, me chamo Theo Souza. Sejam muito bem-vindos. Deixa o teu like, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí, por favor, que é super importante. O Remo joga amanhã contra o Fluminense, 16 horas, no Maracanã. Um jogaço de bola. E o Remo vai em busca, né? De pelo menos conseguir um pontinho. Quem sabe pode vir vitória. Futebol, tudo acontece. Realmente tudo pode acontecer, né? E o Remo pelo menos conseguiu um empate contra o Internacional no último lance ali, um golaço, inclusive, do Vitor Bueno, né? Que vem se redimindo depois de tantas fracas atuações nos últimos dois jogos. Entrou, deu um passe para o gol do Talhari contra o Atlético e fez um golaço contra o Internacional na última partida, né? Dos pés deles aí praticamente saiu dois pontinhos, né? Que é melhor do que nada, ainda mais para o campeonato que o Clube do Remo faz. Nesse vídeo aqui a gente vai falar da preparação do Clube do Remo para enfrentar o Fluminense amanhã e vamos dar uma olhada também na tabela, tá? Antes disso, lembrar vocês que o jogo do Clube do Remo vai passar na Asaf TV, 16 99984 9414, 16 99984 9414. O jogo do Clube do Remo vai passar amanhã exclusivamente aí, jogo fora de casa, né? Não tem como a gente ir para o estádio, infelizmente. Então, todo mundo aí na Asaf TV, 16 99984 9414. Bom, pessoal, o Remo ficou terça, quarta e quinta treinando no CT do Internacional, né? Que foi cordial com o Clube do Remo, cedeu o espaço e o Remo fez alguns treinamentos, um regenerativo na terça-feira, na quarta-feira treinou com bola, na quinta-feira também, e esses treinamentos se resumiram muito a cruzamentos na área e a finalização. O Remo que finalizou no gol do Matheus, goleiro do Internacional, duas vezes, né? Muito pouco para quem quer sair da zona de degola. O Remo precisa fazer finalizações de média distância, né? Até de longa mesmo, a falta do Remo foi não foi nem média, né? Foi de longa distância e acabou surpreendendo ali o goleiro do Internacional. Então, o Remo realmente precisa treinar finalizações, o Remo precisa melhorar o seu calibre, o Remo precisa chutar gol. Só faz gol quem chuta, galera. Não dá para ficar esperando gol contra, né? Então, a gente precisa chutar mais vezes, precisa fazer por onde a gente tentar ganhar pontos o mais rápido possível para a gente não ir para a última rodada dependendo de vitória, porque o Remo, né, ultimamente, ano passado contra o Goiás foi assim, e o coração do torcedor azulino já não aguenta mais tantas essas coisas, tá bom? O Remo viajou para o Rio de Janeiro ontem, né, já está lá na cidade maravilhosa e vai treinar no CT do Vasco da Gama, né, o Vasco da Gama que passou ontem, né, de fase na Sul-Americana. E é bom para a gente. No final do vídeo eu vou explicar o porquê é bom. E o Remo vai treinar no CT do Vasco. Treina hoje, né, para definir o time para amanhã. Já concentra, dorme, como eu falei, está no Rio de Janeiro, e aí se prepara para enfrentar o Fluminense, 16 horas. Vai ser um jogaço. Maracanã não está com aquele gramado excelente, né? Mas muita gente passa pano para isso, principalmente a imprensa do Sul e Sudeste. Se fosse o Mangueirão, era pasto, não dá para jogar, etc, etc, etc. Você já conhece, mas como é no Maracanã, no Sudeste do Brasil, está tudo bonito, né? Se vocês pegarem as imagens aí de Flamengo jogando contra o Cruzeiro na Libertadores e pegar também o Fluminense jogando aí na Sul-Americana, vocês vão ver o gramado do Maracanã está muito ruim para aquilo que a gente conhece, né? O clube do Remo deve entrar em campo, pode ter alguma alteração ou não, mas deve entrar em campo com a seguinte formação e aí uma mudança nesse time, né? O Rangel permanece no gol, o Marcelinho na direita, Marlon volta para a zaga e o Tchamba permanece, né? Sai o Zé Ivaldo e volta a dupla de zaga, que já está entrosada. A gente tem que lembrar que antes do Matheus chegar, né, o zagueiro, o Marlon e o Tchamba vinham bem na zaga, né? Depois chegou o Matheus, fez boas partidas. Muitas pessoas querem o Matheus na zaga ao lado do Tchamba. O Tchamba ainda está fora de forma, ritmo de jogo, esse é o caso. Quase o Tchamba entrega ali a paçoca, ainda bem que o Carboneiro, né, tem suas limitações técnicas, acabou errando dois gols na cara do Rangel. O Rangel cresceu para ele, senão a gente não estava aqui comemorando o empate. Na esquerda, vai permanecer o Marlon, lateral esquerdo, que teve uma
uma estreia razoável, não tem nem como a gente criticar o jogador, elogiar tanto assim, porque o cara estava jogando uma Série B, aí vem para o Remo jogar uma Série A, estreia com um time desorganizado do Léo Condé, sem entrosamento tático, né? Não conhecendo ninguém. Então, acho até que foi legal, tá? De razoável para bom. Pelo menos a gente não viu o Internacional atacando tanto pelo lado dele e deixando o buraco. Até acho que o Marcelinho foi pior do que ele na partida, porque também está voltando de lesão. Então, nesse jogo de agora, pelo menos a gente vai ter um quarteto ali, né, um pouco melhor. O Marcelinho já com mais 3, 4 dias de treinamento hoje, o Marlon voltando era suspensão, então o problema do Marlon não é questão de, de recondicionamento físico, né, de falta de ritmo de jogo. O Tchamba, sim, mas mais 4 dias, assim como o Marcelinho. E o outro Marlon lá, o lateral esquerdo, né, já vinha com ritmo de jogo, lá da Série B, do Cuiabá, e aí a gente precisa apenas de mais tempo para se entrosar com a equipe. O meio-campo deve ser o mesmo, apesar da boa atuação do Vitor Bueno no segundo tempo. Vai ficar no banco e não aguenta jogar, acho que nem 45 minutos. Imagine, né, começar o jogo para voltar para o segundo tempo. A gente sabe que as condições físicas do Vitor Bueno ela é muito limitada, né? Por isso que não consegue jogar em alto nível e oscila muito também. Então, o meio-campo do Remo deve ser Zé Wellison, Pico e o Zé Ricardo ainda improvisado de 10, até porque o Remo joga contra o poderoso Fluminense lá no Maracanã, e o Remo, se entrar com o Vitor Bueno com dois volantes, vai sofrer mais do que sovaco de aleijado, né, no ônibus de 5, 6 horas da manhã. Então, realmente tem que ser os três volantes, na minha opinião, também. Acho que o Condé acerta. E lá na frente, mais um erro, né? Pikachu deve permanecer como titular. Não vejo motivo, razão e circunstância para isso acontecer. Contratar um jogador de 2,5 milhões para ser banco do Pikachu, mas são os amores do futebol que acaba estragando, e é uma coisa que eu já disse aqui. O Remo vai aos trancos e barrancos com o Léo Condé, porque não adianta a gente estar falando que não vão demitir o Condé. Para mim, o Condé já estaria muito longe do Bainão há muito tempo. No ataque, então, Pikachu, Talhari e o Jajá na esquerda. Esse é o time do Remo. Acho que os volantes têm que ser esse, é o que a gente tem, não dá para entrar com picanha. Acho que o Vitor Bueno também é melhor guardar como uma arma para o segundo tempo. Senão, o Vitor Bueno e dois volantes ali sobrecarregados, a gente vai ser amassado pelo Fluminense. Até porque o nosso lateral direito não está em boas condições físicas. O Marlon e o Tchamba ali, a gente sabe que mais o Tchamba carrega o Marlon do que o Marlon o Tchamba. E aí vai ser o contrário, né? Porque o Tchamba está fora de ritmo. E o lateral esquerdo, o Marlon também, a gente já falou sobre, tá? Então, não é o que a gente tem de melhor, mas é o que o nosso treinador dá para o torcedor. Deve ser essa a escalação. À noite, aí em live ou em vídeo, a gente, depois do treinamento do Remo hoje no CT do Vasco, a gente tenta trazer alguma coisa para vocês. Bom, a 24ª rodada começa amanhã, como eu falei lá no início do vídeo, né? O Remo encerrou os preparativos, né, da 23ª rodada, encerrou a rodada no caso, e agora ele inicia a rodada, né? O Remo vai iniciar aí contra o Fluminense amanhã às 16 horas, Internacional e Atlético Mineiro também, 18h30 no mesmo dia, né? Amanhã no sábado. É um jogo que interessa muito para a gente, tá? Muito mesmo. Cruzeiro e Flamengo, é um jogo que também não, esse não interessa para a gente. E no domingo teremos Vitória e Bahia, o clássico Bavi. Teremos Bragantino e Red Bull às 16 horas, jogo que interessa muito para a gente. Palmeiras e Vasco às 16 horas interessa muito para a gente. E 18h30 aí interessa também muito para a gente. Chapecoense e São Paulo, quem sabe Chapecoense pelo menos empate. E Santos e Mirassol interessa muito para a gente. Já domingo, Coritiba e Corinthians não interessa, Botafogo e Atlético Paranaense fechando na segunda-feira também não interessa para a gente. Ou seja, depois do nosso jogo, teremos Internacional, teremos Grêmio, Vasco, São Paulo e Mirassol. 5 jogos que interessam para a gente. Fiquem ligados no canal, né, que após essas partidas a gente vai trazer todo o levantamento, né, porque a gente já vai fazer o levantamento sabendo do que vai acontecer no jogo de Remo e Fluminense. Eu espero que pelo menos o Remo empate, né, para a gente fazer um diagnóstico bem legal, como sempre a gente faz, e você já conhece o nosso trabalho. Quem não conhece, é só acompanhar, eu tenho certeza que vai gostar do que a gente faz, tá bom? Então, fique com Deus, galera, né? Bom almoço para quem não almoçou, um bom resto de tarde aí, sextou. Mais tarde a gente volta, se Deus quiser, com a live de sexta-feira, para a gente fazer um levantamento geral desta 20ª, né, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. 24 de 38, né? Faltam 15. Vamos lá, o Leão, se Deus quiser, vai se salvar, nem que sejam os trancos e barrancos. Valeu, galera. Deixa o teu like, inscreve no canal, compartilha o vídeo. Fui.